Olá galera, beleza com vocês? Vamos aí para mais um vídeo com o professor Dário. No finalzinho do vídeo deixa seu joinha, deixa seu like, que a gente agradece, beleza? Todo mundo compartilhando aí o vídeo, né? Procurando fazer desses vídeos um auxílio na aprendizagem, beleza? Não esquece, compartilha com seus camaradas, com seus colegas na escola, com a família e etc. Tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os setores da economia, né? Um assuntinho simples aí que algumas pessoas não sabem diferenciar, tá bom? O setor da economia está relacionado a três fatores, tá? Para a gente compreender a economia do nosso país, é preciso que a gente compreenda esses setores da economia, tá bom? Vamos lá então. Setor primário, tá? Que é tudo aquilo que está relacionado à produção no campo. Primário quer dizer primeiro, tá bom? Primeiro, produção da matéria-prima, que envolve agricultura, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e animal e etc. Tá? Agricultura, que é feijão, milho, soja, trigo, algodão, banana, maçã, goiaba e etc. Né? Tudo que envolve produção no campo. Tá? O extrativismo envolve que seja mineral, vegetal, por exemplo, extração de minério de ferro, extração de madeira, né, para produção do papel e etc. Ok? Isso quer dizer que é primário. A criação de alguns animais, né, que é a pecuária, bovinos, equinos, caprinos, suínos, ancininos, bufalinos, tá? Criação de abelha, de peixe, etc. Então, tudo que está relacionado ao setor primário, quer dizer, primeiro, tá? Produção de matéria-prima, tudo que vem do campo, ou seja, sem exceção. Professor Dário, eu não faço parte de um grupo de pessoas que contribuem com problemas ambientais. Contribui, meu querido, minha querida, contribui sim. Porque tudo que nós consumimos em casa, né? Que seja um armário, um guarda-roupa, uma cama, os alimentos, vem do setor primário, ou seja, vem do campo. Então significa que tudo que é produzido no campo tem uma ação predatória, vamos dizer assim. Tudo começa com desmatamento, como eu já falei em vídeos anteriores, tá? Então significa que nós contribuímos sim, de maneira indireta, beleza? Setor secundário. O setor secundário, que é o segundo, é aquele que beneficia a matéria-prima do primeiro, tá? Beneficia quer dizer o que? Transforma. Por exemplo, lá no campo o cara produz leite. Então o leite é a matéria-prima de quê? Do queijo, do requeijão, da manteiga, do iogurte, etc. Então significa que a indústria recebe a matéria-prima, né, do setor primário, ela vai beneficiar, ou seja, vai transformar a matéria-prima no que nós usamos, tá? Ó, o lápis, por exemplo, petróleo. Então significa que teve que ter uma extração do minério petróleo, tá? O papel que a gente usa, o sulfite, papel toalha, papel higiênico, vem da madeira. Então significa que houve uma ação no campo para produzir esses elementos. Chega na indústria, ela transforma e beneficia, ok? Setor terciário. O setor terciário envolve os comércios e serviços. Coloquei só os principais itens aqui, comércio e serviços. Mas comércio e serviço envolve serviços hospitalares, educação, prefeituras, infraestrutura, né, como transporte e etc. Tá? Comércio e serviços. Esse é um dos elementos que nós nos encaixamos através do consumo, certo? Então, quando nós fazemos parte do terciário, quando nós somos consumidores, então quando o produto chega para nós, para o nosso uso diário, significa que nós fazemos parte do comércio e serviço por meio do consumo. A palavra principal, né, é o consumo, tá bom? Os serviços e comércios que acontecem principalmente nas áreas urbanas estão relacionados justamente ao setor terciário, tá? Os bancos, né? As escolas, a educação, os hospitais com a saúde, a infraestrutura, né, com energia, água encanada, coleta de lixo, esgoto, transporte, etc. Ok? Isso está relacionado ao setor terciário,
principal palavra, consumo, tá? Para que todo o processo chegue até nós, tem que haver uma ação no campo. Teve que ter desmatamento, a extração da madeira, a queimada, o preparo da terra e todo o processo, tá? Então, primeiro primário, secundário, segundo e terciário, tá? Que chega para nós por meio dos comércios e serviços e como consumidores, beleza? Para a gente compreender essas atividades econômicas, é importante que haja dois elementos que a gente precisa, né, ter uma ênfase melhor. Por exemplo, a PA, que é a população economicamente ativa em um país, significa que elas estão relacionadas justamente a esses três setores da produção, tá? Que seja no primário, secundário e terciário. PA, população economicamente ativa, ou seja, pode ser na produção agrícola, pecuária, pode ser na indústria, pode ser no comércio, etc. Ok? De 1980, o setor primário vem declinando, né? Se a gente pegar alguns gráficos aí, a gente vai perceber que o setor primário vem declinando a PA, ou seja, a população economicamente ativa no setor primário vem despencando por quê? Porque, só fazer um exemplo do gráfico assim, o gráfico é mais ou menos isso, tá? O setor secundário e o setor terciário. Então, tem um declínio por quê? Porque as pessoas migram do campo para a cidade, né? Por várias razões, inclusive uma delas é a substituição da mão de obra do homem pelas máquinas, tá? Em que literalmente as máquinas vão para o campo e tira a mão de obra do homem, né? Principalmente aqui no Brasil, que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tá? Então, o setor primário vem tendo declínio, tá? Digamos que isso aqui seja o setor primário, tá? Isso aqui é o primário. Então, vem caindo gradativamente, por quê? Porque as pessoas migram, tá? Então, a população economicamente ativa no setor primário vem diminuindo, tá? Já no secundário, ele se mantém quase que estável. Os serviços de indústria, ele se mantém estável, tá? Até porque existe uma grande quantidade de pessoas desempregadas em nosso país, segundo o IBGE, tá? Daqui a pouco eu explico um pouco melhor, tudo bem? E já no setor terciário, a tendência é sempre aumentar. Eu costumo sempre falar para os meus alunos que na sociedade que nós vivemos hoje, globalizada, tecnológica, é necessário que o aluno ele se destaque. Se destaque no sentido de produção. Produção ela se faz não é só na mão de obra, na linha de montagem não, mas a produção mental, né? Significa que o estudante ele precisa se destacar em vários setores, né? Não só no primário, secundário e terciário, em vários setores, né? Principalmente no terciário, que é o setor tecnológico da sociedade moderna, em que é uma sociedade que seleciona os melhores. Então, não é só terminar o segundo colegial não, né? O terceiro colegial não, o ensino médio, mas é fazer um curso, né? Inglês, espanhol, informática, Senai, Senac, ou seja, fazer com que o teu canal de conhecimento possa te colocar no mercado de trabalho, porque aí fora tem muita gente que está levando a situação da concorrência muito a sério, tá? Então, a ideia da escola é justamente isso, é preparar a pessoa para que o mercado de trabalho lhe receba e ela possa produzir, né? Segundo o artigo 202 da LDB, tá? Eu vou colocar LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? LDB, 205 é direito à educação e o Estado e a família têm por obrigação oferecer a educação para as crianças, né? Crianças, jovens e adolescentes, tá? Então significa que o mercado de trabalho tem exigido cada vez mais pessoas com certo grau de intelectualidade. Por quê? Porque é competição. Os alunos falam, professor, não vou usar isso no mercado de trabalho, mas você vai usar durante o processo de seleção, porque existe uma seleção. E quanto mais você sabe, maior a possibilidade de você arrumar um emprego. Por quê? Porque o setor terciário, ele exige isso aí, tá bom? Então, a população economicamente ativa no Brasil tem diminuído porque as máquinas têm substituído o homem. Alguém tem que criar máquina, alguém tem que fazer a manutenção da máquina, mas para isso é preciso que você tenha um certo grau de conhecimento e de intelectualidade. Beleza? Segundo o IBGE, existe aproximadamente
27.600.000 brasileiros, né, como chefe de famílias. Ou seja, as mulheres exercem um papel muito grande nesses três setores, que seja primário, secundário e terciário. Tá? Desses setores, essa população ela vem se destacando de acordo com o passar dos anos. Tá? Durante a década de 1940 e 1950, a mulher ainda não trabalhava, por isso que houve um inchaço muito grande de pessoas no Brasil e no mundo. Né? Então, por haver esse grande número de pessoas avançando, de explosão demográfica, foi justamente por quê? Porque a mulher ainda não trabalhava. Tá? Então, para estar dentro da população economicamente ativa, é importante que a gente saiba um pouco sobre as mulheres, o mercado de trabalho e as crianças. Tá? Crianças no mercado de trabalho, ou seja, são pessoas que estão exercendo uma função que para PA ela não se enquadra nesse perfil. Ok? Então, segundo o IBGE, há uma grande quantidade de mulheres fazendo parte do setor da economia ativa em nosso país, que seja em qualquer um dos setores, ok? Em relação às crianças, né, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio, ainda existe uma grande quantidade de crianças, quase 1 milhão de crianças estão trabalhando, tá? Até os 13 anos. Antigamente nós falávamos muito sobre estágio remunerado, né, e etc. Agora não, agora é o jovem aprendiz, que é justamente uma forma de fazer com que o jovem entre no mercado de trabalho mais cedo, seja preparado para a produção, né? Posso até usar o conceito de que é a produção, é o proletariado, né? Que vem de muitos anos atrás, que acontece hoje, né? Os jovens vão lá na agência de emprego e lá está escrito: precisa de ajudante geral com 6 meses de experiência, 1 ano de experiência na carteira. Então significa que ele tem que ser preparado por alguma razão, né? Quando a gente fala, vai estudar, vai procurar se preparar, fazer cursos, né, prestar concurso, etc. É justamente com esse objetivo, de que o jovem aprendiz ele tenha conhecimento, porque senão ele vai entrar no mercado de trabalho como alguém, né, que exerce uma função não bem remunerada, né, menos qualificada, etc. Não estou menosprezando o trabalho, todo emprego é digno. O cara que trabalha colhendo lixo na rua, ele é um cara trabalhador, um cara que merece respeito, mas ele poderia estar exercendo uma outra função. Ok? Até porque em vários países do mundo não existe coleta, igual aqui no Brasil, é as máquinas que fazem tudo isso. Por quê? Porque as pessoas têm um nível de conhecimento alto. Mas enfim, isso é outra situação. Ok? Então aí, os dados de 2016 mostram que há uma grande quantidade de crianças no mercado de trabalho. Né? Esse é um conteúdo que eu tenho trabalhado com as crianças, principalmente crianças do 7º ano. Segundo o IBGE, para o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 18 anos, o sujeito é criança, né? Brincadeira. O cara mata, faz um monte de desgraça na vida aí, e para o Estatuto da Criança e do Adolescente, até 17 anos e 11 meses e 29 dias, é uma criança. Ele não pode ser punido. Mas muitos deles exercem uma função, né, para ajudar a economia da família. Aí o cara fala, não, foi roubar porque é culpa da sociedade. Uma ideologia totalmente negativista, mentirosa, né? O cara tá cheio de criança aí nos faróis, vendendo bala, vendendo água, no Nordeste, trabalhando na roça com a família para ajudar o sustento da família. Então, segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas crianças estão exercendo um papel na qual não deveria ser deles, tá? Não deveria ser deles. Por que não deveria? Porque eles deveriam estar na escola, ok? Então, só estou arrumando aqui, LDB, né? Lei, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Muitas crianças estão exercendo uma função, por quê? Porque a economia da família está totalmente fora do padrão que o nosso país deveria oferecer. Nós estamos entre a 10ª maior economia do mundo. Nós estamos entre os 10 países melhores em economia do mundo. Mas infelizmente há uma grande quantidade de pessoas que não estão exercendo um trabalho aqui no Brasil. Tá bom? Então, segundo o IBGE, quase que
30 milhões de brasileiros estão desempregados. Então as crianças acabam que exercendo uma função que não deveria, tá? Deveriam estar na escola estudando e etc. Já que a condição econômica do país ela é boa, o Estado, os municípios não oferecem emprego, muitas dessas crianças acabam que deixando de ir para a escola para exercer uma função, né? Indiferente de qual que seja numa olaria fazendo tijolos, que seja vendendo água no farol nas grandes cidades, que seja exercendo alguma função que é totalmente ilegal, né? Inclusive, nós que moramos nas grandes cidades, acabamos que contribuindo de maneira indireta com o trabalho dessas crianças, né? Que vêm produzindo alguma coisa, coleta de alguma fruta em algum lugar, na região norte do Brasil, no nordeste do Brasil e etc. Mas enfim, né? A ideia desse vídeo é justamente falar sobre os setores da economia em nosso país, tá? Primário, secundário e terciário. Primário, primeiro, produção de matéria-prima. Secundário, né, beneficia a matéria-prima. E terciário é transformar os elementos que foram beneficiados no setor secundário em consumo, tá? Em que a gente necessita de consumo. Professor Dário, como é que eu posso entender essa população economicamente ativa em relação ao trabalho formal e informal? Por exemplo, o sujeito que trabalha na feira é um trabalho informal, né? Dependendo da sua barraca, ele tem que ter uma empresa aberta, tá? Que é o trabalho informal como empresa, como empresário. E aquele que trabalha com carteira registrada, né? Em empresas, né? Então, a diferença está nisso aí. A população economicamente ativa que entra com pessoas que exercem uma função com carteira registrada e aquelas que entram no mercado de trabalho, mas não exercem uma função com carteira registrada. Tem muita gente. Por quê? Porque o emprego formal não está assimilando essas pessoas. Então elas entram para o mercado informal. Tá? Sendo assim, a produção ela continua, mas para o governo não é uma produção que seja viável, porque aquelas pessoas que trabalham no mercado informal é supostamente o camelô. É ilegal. O produto vendido em uma loja e um produto vendido na rua, supostamente seriam os mesmos. A diferença é que o da loja, por pagar imposto, é um elemento original. Aquele que está vendido na feira, na rua, lá na barraca, por não pagar imposto, é um elemento falso. Porque só não pagou imposto, tá? Então, só vou pegar um gancho para a gente concluir isso aqui. A mudança na Previdência do Brasil, que também já falei em vídeos anteriores, é uma farsa, justamente por essa situação. Tá? Há um grande número de pessoas que exercem uma função, tem havido uma redução na taxa de fecundidade, né? E as mulheres têm exercido um papel muito grande na chefia de família, então isso tem feito com que haja menos pessoas contribuindo com Previdência, né? E INSS, e mais pessoas terá a receber. Todavia que, para as empresas, as que estão, né, mandando na sociedade econômica, elas não têm pago os impostos que deveria ser pago, né? Inclusive tem vários vídeos aí dos políticos falando, e supostamente os nossos representantes falam que o INSS vai quebrar. Ideologia que, enfim, só pesquisando para você entender mais. Beleza? Então deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus camaradas, né? Se não entender alguma coisa, deixa seus comentários que a gente pode dar uma reforçada aí depois. Beleza? Joia!